E aí o primeiro comando mais básico do PHP, né, que a gente está usando é esse echo, que serve para você mostrar uma mensagem na tela. Observa que toda a mensagem eu coloco dentro de aspas, por quê? Porque é um texto. Eu falei que o PHP, né? Então, Oi. se eu colocar um código HTML dentro desse eco, ele vai mostrar o código ou ele vai mostrar... Ou ele vai... Como que é o nome da palavra? Formatar o código. Renderizar. Isso, essa palavra A aí palavra é mesmo. renderizar. Então se eu coloco um código HTML, H1, dentro do echo, ele renderiza o HTML para mim. Ele interpreta o HTML, ele entende o HTML. Então eu vou colocar aqui vou fazer um itálico. Então sim. E por que tem que estar dentro de aspas? Para ele entender que isso é um texto. Se eu coloco fora de aspas, salvar, ele vai dar um erro para mim. Uso indefinido de constante mensagem. Ele assumiu que é a mensagem. Então, ele não sabe o que é isso. Se eu escrever aqui, ó, meu primeiro código, ele não consegue entender o que é isso. Então, quando eu coloco aspas, eu estou falando PHP. Olha só, isso aqui é um texto. Então, escreve na tela exatamente isso. E ele escreve exatamente isso. E eu posso usar aqui tanto aspas duplas quanto aspas simples. Tem diferença? Tem. Mas a primeira diferença é, se aqui dentro do meu texto eu preciso colocar o primeiro entre aspas duplas, então fora eu vou fazer com aspas simples. Por quê? Porque se eu fizer com aspas duplas, ele se perde. Olha só o que acontece. Ele não entende que essas aspas aqui de dentro você quer que ele escreva as aspas. Então, se eu preciso de aspas duplas dentro, eu coloco aspas simples fora. Assim como, se eu preciso de aspas simples dentro, eu coloco aspas duplas fora. Olha lá. Mas basicamente, tá dentro de aspas, independente de duplas ou simples, é um texto. Ele vai estar mostrando. O que eu posso fazer é quebrar esse texto em alguns pedaços. Ó. E aí ele escreveu tudo junto. Por que ele escreveu tudo junto? Porque aqui ó, eu não coloquei nenhum espaço dentro das aspas. Então ele vai escrever exatamente o que tem dentro das aspas. Então se eu quero espaço, eu quero meu espaço, primeiro espaço, código espaço, eu preciso colocar esses espaços dentro das aspas. Então eu vou vir aqui, ó, meu, vou dar um espaço. Primeiro espaço. Tudo, mas está cada um em uma linha. Por que ele não escreve em linhas diferentes? Porque o PHP vai interpretar tudo como se estivesse numa linha só. Então, se eu preciso que ele escreva em linhas diferentes, eu vou colocar um código HTML para quebrar linha. BR. BR. Guto, é o único jeito de fazer? Não, mas é o mais simples. Então, eu coloco o código HTML BR e aí ele vai quebrar linhas para mim. Então, assim, eu consigo escrever código PHP, inclusive, ó, eu posso colocar só HTML. Opa. E aí, onde eu coloquei só HTML, ele vai dar pular duas linhas, ó. Entendeu isso? E o que mais? Eu posso usar, tá? Quebrar essas mensagens.
ao invés de usar vários ecos, colocar na mesma linha dessa forma aqui, ó. Só que se eu fizer só isso, ele não vai entender. Eu preciso falar para o PHP, ó, eu quero que você pegue essa primeira mensagem e junta com a segunda, e junta com a terceira, e junta com a quarta. Ah, Guto, é fácil isso. É só eu tirar todas as aspas, deixa uma aspa no começo e uma aspa no final. Daria certo também. Um outro jeito que a gente usa é com o operador ponto. Para que serve esse ponto? O ponto ele serve para concatenar. O que é concatenar? Concatenar é juntar. Então ele junta textos, ó. Ah, Guto, mas não ficou tudo na mesma linha. Não ficou por causa dos BRs que tem, ó. Tem vários BRs aqui. Então, o ponto, eu junto dois textos para não necessariamente ficarem na mesma linha aqui no navegador, mas aqui no meu PHP, por exemplo, eles ficam. Então, para concatenar, tá? Eu vou passar um traço aqui, ó. Vou fazer um comando. E antes de falar de número, vou falar de número já, mas antes de falar de número, eu quero escrever isso aqui, ó. Meu nome, Guto. Beleza. Então tá dentro de aspas, é um texto. Mas eu vou criar uma coisa aqui que a gente chama de variável. O que é uma variável? Variável é um espaço na memória que eu dei o nome aqui para ele, dei um nome, no caso o nome, que poderia ser identificação. Esse é o nome da minha variável. Tá? Então, ou então, ID. Minha variável chama ID. Uma variável sempre tem que começar com cifrão, aqui no PHP. Essas coisas que eu estou falando de PHP se aplicam a qualquer linguagem de programação. Toda linguagem de programação tem um comando para escrever na tela. Por um acaso, aqui no PHP é echo, mas se você pega no JavaScript, é document.write. Se você pega no C Sharp, é print ln. Então toda linguagem de programação tem um comando para escrever na tela. Toda linguagem de programação tem variável. Muda a forma como você escreve essa variável. Então aqui no PHP eu tenho que começar com cifrão. E aí vem o nome que eu quero para a variável. Coloco um igual. O igual é um operador de atribuição, para eu pegar alguma coisa e colocar dentro da variável. Então o que eu vou atribuir para dentro dessa variável? Meu nome, por exemplo. Vou colocar o nome completo, Guto Xavier. E aí eu quero mostrar o conteúdo dessa variável. Pode ver que ele não está aqui ainda. Para mostrar o conteúdo dessa variável, eu vou colocar aqui, ó, echo e o nome da variável. Salvo e atualizo. E tá aqui, ó. Se eu mudar o conteúdo da variável, eu vou colocar aqui Bruce Wayne. Ele muda para mim o resultado do echo. Por quê, gente? Porque eu não estou mais agora fazendo um echo em um texto fixo. Eu estou fazendo um echo em um conteúdo de variável. E aí essa variável ela tem umas regras para o nome dela. Por exemplo, vamos tentar colocar aqui, ó, 1 id. Deu erro. Significa que variável não pode começar com número. Mas se eu coloco aqui id1, aqui id1, deu certo. Ela pode ter número, só não pode ser no começo. Uma variável também, vamos ver uma outra coisa aqui, ó. Vou colocar um i com acento agudo. Funciona. As linguagens de programação moderna, as versões novas, elas aceitam caracteres, acentos. Eles aceitam acento aqui.
Só que não é recomendável. Por quê? Porque pode ser, por exemplo, PHP 8 aceita, o PHP 5 não aceita. Aí sua aplicação vai rodar num servidor que tem PHP 5. E aí você vai ter um grande problema com isso e tem que tirar os acentos de todas as variáveis. Então, não é recomendável você escrever com acento. Vamos ver uma outra coisa aqui, ó. Interrogação. Caracteres especiais. Variável não pode ter caracteres especiais. O único que ela aceita é o underline. Que aí você pode usar ele quando você quer escrever duas palavras, para ficar um pouquinho mais fácil de ler. ID nome. ID nome. Eu, normalmente, quando eu tenho duas palavras assim, eu coloco dessa forma. É tudo junto, só que a partir da segunda palavra, eu coloco a inicial em maiúsculo. Se fosse no ID nome completo essa variável. Ficaria assim, ó. Funciona. Ah, Guto, você que inventou isso? Não, isso daqui também é um padrão de escrita. Chama Camel Case. Camel Case. Denominação em inglês, ó, tá vendo aqui, ó, C, ó. Camel Case. Aqui, ó. Então, a partir da segunda palavra inicial, coloque maiúscula. Tem esse padrão aqui, ó, de Camel Case com as duas iniciais maiúsculas, mas aí dentro da programação é específico, é um pouco mais específico. Isso daqui é nome de função, isso aqui é nome para variável. Então, fizemos aqui variáveis também. Vou deixar só ID para ficar menorzinho. E ID para ficar menorzinho.